Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. A Ele a honra, a Ele toda a glória. Toda a glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Santo, santo, santo. Tu és o amado, o desejado, a glória desta casa. Estamos aqui só por causa de Ti, Senhor. Por causa de Ti, Senhor. Como muito bem disse Pedro quando disse: não para onde, mas para quem. Estamos aqui por causa da Tua presença. Obrigada, Senhor. Porque não somos dignos. Não somos dignos. Não somos dignos. Mas a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu favor, o Teu amor. Oh, glória, oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E São Paulo está cheio da Tua glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória. Receba, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. 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 Você pode dizer amém. Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu não estou me ouvindo quase nada. Eu não sei se é porque eu estou um pouquinho surdinha de tanto que eu chorei, tanto que eu chorei. E aí me entupi toda. Aí se puder dar só um pouquinho, quem sabe? Será que não é só caso de virar um pouquinho a caixa? Será que pode? O que eu faço? Enquanto a cura não vem. Glória a Deus, maravilha. Como é bom estar aqui nessa noite. Aleluia. Se você está feliz de estar aqui, diga assim: ainda bem que eu vim. Oh, meu Deus, ainda bem, não é? Ainda bem. Não tinha lugar melhor para estar. Não tinha coisa mais importante para fazer. O Espírito Santo te trouxe até essa casa. Aleluia. Aleluia. Pastor André, Deus abençoe sua vida. Obrigada por tanta sensibilidade, por tanta humildade, amigo. Meu Deus, em ser tão gentil, em me trazer para essa celebração. Eu estou tão grata a Deus pela sua vida. Tão grata. Pastora Késia, eu te amo. Deus te abençoe. Tá baixo, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar. É que eu não gosto de gritar, irmão. É óbvio que você sabe que eu tô brincando, né? Eu não sei o que me dá, do nada me toma, eu começo. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Vai chegar não, né, irmão? Vai, já está, né? Eu estava aqui falando do som, mas depois do que eu ouvi, eu não posso nem atribuir o alcance ao som. Né? Não é. Não é o café, não é o som, não é o microfone, não é o retorno. Não é o lugar, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Não é isso? Tremendo. Nunca mais o café vai levar essa honra. Nunca mais. Meu Deus. Mr. Rich. Certo.
Thank you very much. Como é que fala gratidão? Como é que fala gratidão? Alguém sabe? Como é que fala gratidão? Gratitude. Gratitude. Ih, fala tu, não vou conseguir não. Meu Deus, muita gratidão. Muita gratidão. Gratitude, Pastor Rich. Quando ele disse que era só um aperitivo, He said it was just the appetizer. me deu uma vontade tão grande I got this massive desire, man, de tacar um negócio nele, to throw something at you. de agredir mesmo. Vai, traduz, ele vai me conhecer logo quem eu sou. Like, just translate whatever. Porque ele é tão especial. Because you're so special. Meu Deus. Ai. Ó, diante de Deus, hein? Before God. Hoje vocês vão me ver pregar 20 minutos. Tonight you guys are going to see me Eu preaching não for tenho 20 minutes. condições físicas. Eu tô extasiada, irmão. Deus falou muito comigo. Meu Deus. Eu tô encharcada do óleo que esse homem pregou. Eu tô sentindo ele aqui. Meu Deus. Ah, Jesus. Lucas capítulo 5. Deus me ajude. Meu Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1 em diante, quem achou, diga amém. Aleluia. Vou esperar então vocês que podem se assentar para a gente tentar silenciar. Chegou aí, minha filha? Ainda não. Meu irmão, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vai chegar ali nas menininhas de Jesus. Vai chegar. Te acalma. Lucas capítulo 5. Diz assim o texto. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Em outras versões, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, para que, de tal maneira, que eles quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E você diz amém por essa palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Houve uma confirmação muito forte do Espírito Santo de Deus para mim aqui nessa noite. Enquanto o pastor ministrava a palavra e falava sobre o chamado, mais precisamente no ponto final, quando ele falou sobre o esmagar da azeitona, a questão toda da prensa, né? Que a gente às vezes não leva em consideração
o aperto, o espremer, o estreito, a intensidade dos limites que Deus nos leva para que a gente possa desenvolver a habilidade, a capacidade de acreditar que damos conta do chamado, não porque ele é nosso, mas por ele vir de Deus. E aí, quando ele falava sobre esse apertar dos limites, minha mente foi levada imediatamente para o chamado de Pedro. Porque por mais que nós falemos muito, da epígrafe do texto, a pesca maravilhosa, a verdade é que todo o contexto por trás do texto não é sobre apontar para Jesus fazer milagres, mas é sobre o que ele faz para chamar alguém. Tanto é que essa pesca não é a pesca da necessidade, essa pesca não é a pesca do suprimento, essa pesca é a pesca maravilhosa. Ela é algo que está transitando totalmente fora do campo da necessidade. Porque um chamado de verdade, ele não pode ser legitimado tendo tal chamado como uma opção de quem está passando por um momento de escassez. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quando Deus te chama, Deus não te chama para tentar nada. Logo, o chamado não é uma opção de quem está frustrado com alguma coisa que não deu certo. Compreende? Tanto é que por causa disso, Jesus primeiro faz o milagre, enche a rede de peixe, deixa ele chocado com a maravilha, com a abundância dos peixes, para só depois de que ele já está farto, cheio, sem escassez ou necessidade alguma, chamá-lo. Porque um chamado legítimo não pode ser opcional. Ele não pode ser conduzido por causa de uma frustração anterior. Eu não dei certo numa empresa, vou virar pregador. Eu não dei certo naquele CNPJ, vou abrir uma igreja. Não. Inclusive, todos aqueles a quem Jesus chamou estavam fazendo algo. Porque o segredo do chamado não é o que Deus te dá, é o que você é capaz de renunciar para absolver o entendimento e a totalidade daquilo que Ele quer te entregar. De Deus é a potência do dar. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Amém ou não amém? São as nossas limitações que determinam a envergadura do chamado que Deus vai entregar para cada um. Vou falar bem rasgado para a gente continuar entendendo. Aquilo que Deus confia a você não tem a ver com o quanto Ele quer te dar. Aquilo que Deus confia a você tem a ver com o quanto você é capaz de renunciar para tomar posse e administrar aquilo que Ele te deu. Então, quando ele chega no lago de Genezaré, logo na beira das águas, o texto já vai dizer que ele chegando viu 2 barcos. Completa aí para mim, por favor. Quantos barcos? Isso aqui é visão panorâmica. Todo chamado e todo ministério carrega antes da convocação a impressão da visão de Deus. E compreende? Você não segue uma ideia própria. Você segue uma visão. E uma visão que nem sempre é sua, para falar bem a verdade. Uma visão que na maioria das vezes não é sua. E por que eu estou falando na maioria das vezes? Porque tem gente aqui que sonha em ser chamado. E às vezes quando o seu sonho é ser por Deus chamado, Deus realiza seu sonho. Mas chamado não é sinônimo de sonho. Nem sempre seu chamado e seu sonho são a mesma coisa. Às vezes você sonha uma coisa e seu chamado é outra. Por quê? Porque o critério do chamado é a visão de Deus. O que Deus quer fazer naquela geração? O que Deus quer fazer naquele tempo? E quem é você? Você é a pessoa que nasceu
para corresponder, para materializar, para que Deus manifeste em você a visão que Ele teve para aquele tempo. Então veja, ele só entrou em um barco. Responda aí com inteligência. Em quantos barcos ele entrou? Quantos barcos ele entrou? Mas o texto é claro e você leu comigo. Quando ele chegou na praia, ele viu quantos? Ele viu quantos? Mas entrou em quantos? Aí é que a gente começa a entender que a visão de Deus é muito mais ampla do que o chamado que Ele me confiou. E isso é bom, porque significa que o que eu vou fazer não diz respeito só a mim, não diz respeito só ao que Deus vai fazer na minha vida, mas ao que, fazendo na minha vida, Ele fará na vida de outras, porém através de mim. Deus tem cargos de confiança na terra. Diga comigo para não esquecer disso essa noite. Diga: cargos de confiança. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu quero ser um cargo de confiança de Deus. Que é isso, Camila? Alguém em quem Deus deposita crédito. Alguém a quem Deus olha e diz: com ele eu posso falar que ele vai fazer, ela eu posso chamar que ela vai executar. Tem gente aqui que tem tanto crédito, que quando Deus diz assim: levanta e abraça fulana, ela nem espera o que é para dizer, ela já vai levantando e andando. É cargo de confiança. No caminho ele fala, no caminho ele ajeita. É simultâneo, é em tempo real, né? Agora entenda como é que funciona essa dinâmica na visão de Deus. Não é para ser repetitivo, é para você entender. Ele entrou em quantos barcos? Barco de quem? Mas ele viu o tempo todo quantos barcos? Agora responda com inteligência. Ele ministrou sobre todos? Ministrou só sobre a vida daquele a quem ele foi ali chamar. Sim ou não? Agora, através daquilo que ele ministrou na vida de quem ele chamou, você leu comigo, os outros barcos receberam, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que só vai conhecer quem é Deus através daquilo que você permitir ele fazer em você. Então por isso você precisa ser de confiança. Por exemplo, Deus queria se revelar e queria manifestar a sua glória libertadora a Israel, tirando da casa da servidão lá no Egito. Aí, enquanto ele está chamando Moisés, Êxodo capítulo de número 3, você vai ver Moisés dizendo para ele que não sabe falar, que é pesado de língua, como quem sugerisse ou que Deus chamou a pessoa errada, ou que ele poderia chamar algum outro em seu lugar. Moisés vai insistir tanto nisso, porque chamado tem uma coisa muito interessante. Quando Deus te chama e revela a visão do que Ele quer fazer, toda visão que Deus te entrega é maior do que você, porque esse é o sinal de que foi Deus que entregou. Se for do teu tamanho, saiu da tua consciência. Se for do teu tamanho, saiu da tua capacidade criativa e cognitiva. Mas se é maior do que tuas posses, maior do que tua capacidade intelectual, maior do que os teus recursos teológicos, financeiros, Deus está dizendo: esse contrato é meu, fui eu que assinei. Você não está percebendo? Esse chamado é meu. Ele é maior do que você, muito maior do que você. E por se tratar disso, todas as vezes que Deus revela a visão do chamado que Ele te confiou, isso te assusta. Você diz: eu não dou conta. E você pensa que isso é humildade, mas na verdade é o seu ego se contorcendo em frustrar alguém que você acredita que está colocando expectativa em você. Não é humildade, não. É você pensando: não posso aceitar tal coisa, porque eu não vou poder brilhar, eu não vou ser bom o suficiente. O que estão propondo é maior do que a minha envergadura. E Deus está dizendo: por isso que eu escolhi você, porque vai ficar tão nítido quando acontecer que você não podia, que era eu, que foi a minha mão. Vamos falar rasgado, que é para poder esmagar bastante o nosso ego nessa noite, porque eu ouvi hoje aqui, nunca mais vou esquecer: o que não é para a adoração da glória de Deus vira orgulho, e se tiver orgulho hoje aqui, ele vai virar farelo, corda moída, porque nós estamos aqui compreendendo o que disse Paulo, quando ele
ele deixou claro que Deus não chamou os fortes, mas os fracos, não chamou os grandes, mas os pequeninos. Ele deixou muito claro também, quando ele disse: temos porém esse tesouro em vaso de barro. Olha para quem está do teu lado e diga assim: pode cantar muito, no final do dia é barro. Fala para ele: pode expulsar demônio, no final do dia é barro. Fala: pode de pobre virar rico, no final do dia é barro. Temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja do poder, seja de Deus e não de nós. Ele diz: porque Deus chamou as coisas desprezíveis. Quanto maior é o que você sente que Deus te entregou, quanto maior você sente a sua incapacidade diante do que Deus te entregou, você não deveria se afastar do chamado. Você deveria ter certeza que era Deus falando contigo. Está compreendendo? Chamou as coisas desprezíveis, não chamou as que são. Aí ele diz assim: chamou as que não, para confundirem as que são. Há uma unção profética aqui muito forte. Tem alguém que ainda está meio em dúvida, e você vai dar a ele certeza agora, dizendo assim: é você mesmo. É você mesmo, é teu barco mesmo, são tuas redes que ele vai usar. É desse jeito que você fala, mesmo não tendo concluído o ensino médio. Acredite, ele escolheu você. Camila, eu ainda nem terminei a faculdade, a matrícula está trancada, e ele está dizendo: que eu vou te dar não se compara ao diploma. Fui eu mesmo quem te chamei. Aí veja, quando ele chama Moisés, Moisés começa a falar, mostrando sua incapacidade. E aí ele vai acender a ira de Deus. E aí Deus, irado, vai dizer para ele: tu não tem um irmão? Então vai ser assim para o povo. Veja, vai ser assim para o povo. Você lhe será por Deus, e Arão, teu irmão, por sacerdote, por profeta. O que ele está dizendo? Tudo que você não tiver liberdade ou condições de falar a todos, por causa dessa sua dificuldade aí da fala que você está apresentando, você vai falar para Arão, e Arão vai trazer isso para o povo. Agora veja, tinha como Arão falar alguma coisa se Deus não entregasse a Moisés? Não, porque foi ele mesmo que disse, defendendo Moisés de uma fala lá que não deveriam ter dito, entre Arão e Miriam, que com Moisés ele falava boca a boca, intimidade. Então veja, tudo que Deus manifestava sobre o povo passava por Moisés. E tudo que Arão revelasse ao povo, primeiro Deus entregou a mente de Moisés, por mais que isso saísse da boca de Arão. Então veja, quando Deus quer ampliar a larga escala da sua atuação divina, Ele não fala necessariamente a uma multidão. Ele enche uma pessoa, e essa pessoa enche a multidão. Isso é uma questão estratégica. Por exemplo, quando Jesus pisa em Samaria, ele faz uma cruzada evangelística no primeiro dia em Samaria, pregando a todos os samaritanos? Não, ele prega para quantas pessoas inicialmente? Só aquela mulher. E ela é a chave para que abra a porta e outros passem por ela para conhecer Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que quando você diz não a um chamado, você não está dizendo não para o que Deus vai fazer na sua vida. Você está dizendo não à libertação de um alcoólatra. Você está dizendo não à libertação de um viciado. Você está dizendo não a alguém que poderia continuar casado, mas vai divorciar, porque você está dizendo não. Aí você diz: Camila, a responsabilidade não é minha, não era sua antes de você ser chamado. Agora que você foi chamado, trate de se posicionar. Por quê? Porque você só tem duas opções: ou você diz não, ou naquele dia será responsável pela omissão de não ter alcançado tanta
quantas famílias que seriam restauradas através da tua vida, seriam abençoadas através da tua pessoa. Jesus viu 2 barcos. Por mais que ele ministrasse diretamente a Pedro, a sua visão era panorâmica. Complete aí, por favor, a visão dele era panorâmica. Complete aí, a visão dele era... Abre essa boca, a visão dele era... Sabe como você sabe que tem alguém obedecendo o chamado? Ele reproduz a visão que Deus deu. E a visão de quem foi chamado jamais será unilateral. Ela sempre será o quê? Panorâmica. Viu 2 barcos, aí ele chegou, ministrou aquela multidão que o seguia, que o apertava. Quando ele termina de ministrar a multidão, Pedro já estava lavando as redes, porque havia trabalhado durante toda aquela noite, mas não havia apanhado peixe algum. E aí o Senhor vai em sua direção. Depois de ter usado o seu barco, responda aí, quantos barcos ele viu? Mas usou o barco de quem? Só de quem ele foi chamar. Aí ele disse assim: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus entregou para Pedro uma palavra. Veja, Deus até acendeu um fogo glorioso que ardia, mas não consumia a sarça. Mas aquilo não foi o suficiente para traduzir o chamado de Moisés. Daquela luz afogueada e flamejante saía uma voz. Eu amei aqui quando o pastor disse: o Espírito Santo não vai te falar nada que não esteja na... Eu amei isso. Isso bloqueia qualquer espírito herege, anátema do nosso meio. Tem que passar por ali. Aí veja, Moisés ouviu a voz do Senhor falando com ele. Quando o Senhor chamou Abraão, Gênesis capítulo de número 12, não fala sobre uma mão, não fala sobre um pé. Poderia ter aparecido algum sinal, mas o que determina o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12 foi o que se manifestou a ele? A voz do Senhor. A voz do Senhor. A voz do Senhor está disponível a nós hoje. É a palavra de Deus. O Senhor libera a sua palavra a Pedro e diz para ele: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro não argumenta, ele só explica. Ele diz assim: mestre, sabe o que ele está querendo dizer? Eu quero que você saiba que eu vou lhe dar crédito, porque olha o que aconteceu essa noite. Ele é pescador, aí ele diz: olha, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas sobre a tua... nós vamos lançar a rede. Sabe o que eu acho lindo? Pedro compreende que se você está debaixo de uma palavra, não importa se a direção de Deus começar com volta. Faze-te ao mar alto significa o quê? Volta lá. Ô, gente, a gente não quer um chamado igual de Pedro. A gente quer um chamado igual de Eliseu. Vai! A gente não quer um chamado igual de Pedro. Vamos falar a verdade? A gente quer um chamado igual de Abraão. Sai, vai, sempre para frente. Ninguém quer voltar. Mas não importa qual é a direção que Deus deu ao seu chamado, porque o importante é estar debaixo da palavra. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, até voltando você avança, voltando você cresce, voltando você multiplica, voltando... Vamos aproveitar esse óleo que está sendo derramado aqui. Pega na mão desse crente aí agora. Não segura de qualquer jeito não. Deixa ele perceber que ele está do lado de alguém que sabe que foi chamado. Deixa ela perceber que Deus colocou ela do lado de uma profetisa do eterno. Segura a mão dele e a mão dela e diga para essa pessoa: vá. Diga: vá na direção que Deus deu.
mesmo que seja para voltar. Aperta a mão dela e diz: obedece. Aperta a mão dela e diz: obedece. Obedece, obedece. Sabe por quê? Ministério não começa com unção. Ministério não começa com poder. Ministério não começa com língua estranha. Ministério começa com obediência. É a sua obediência que vai determinar o que Deus pode te entregar. Então obedeça, 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 obedeça a voz que fala contigo. Obedece. Quebre esse orgulho e obedece. Tudo questiona. Você está pensando que está falando com quem? Com a professora da escola? E eu não estou falando isso para encorajar, não. Eu acho ridículo quem argumenta com o professor. Eu sou da época que pai e mãe ficava do lado do responsável e não da criança. Se chegasse um bilhete em casa dizendo assim, ó, o fulano de tal, lá da escola, o supervisor, o diretor, quer falar com você, eles não iam perguntar para o professor, não. Ele já olhava para a gente e dizia: tu fez o quê? Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você está pensando o quê? Que Deus está adotado a essa nova ideia de achar que pode sair peitando qualquer autoridade, qualquer pessoa? Você está pensando que... Você está pensando que está podendo... Está pensando que isso é briga de quebra de braço? Tu vai ficar sem braço, hein? Você está pensando o quê? Ai, porque eu tenho não sei quantos anos de crente. Está pensando o quê? Está pensando que vai ganhar com a argumentação do ancião de dias? Do Pai da eternidade? Você está pensando que a tua experiência vai determinar o perfil da sua obediência? Irmão, você pode ser a pessoa mais experiente no Evangelho aqui nessa noite. Se Deus falou, faça. Se Ele quiser, Ele te explica. Se Ele não te explica, não implica, vai lá e obedece. Quando o Senhor se irou com Moisés e disse: vai! Quando o Senhor falou isso para ele, eu vejo claro ali no texto Deus dizendo: sabe o quê? Eu não te chamei para te pedir tua opinião, eu te chamei para exigir sua obediência. Não é sobre saber falar e não falar, é sobre a capacidade que você tem de obedecer. Por que você vê gente que não fala tão bem pregando? Vamos falar a verdade, que aqui a gente não trabalha com mentira. Já viu alguém que não tem tanta voz, mas quando canta o céu abre? Fala a verdade. Já conheceu algum professor de escola bíblica dominical que está numa posição honrada, mas você sabe mais do que ele? Já foi ovelha de um pastor que não conhecia metade do que você conhecia teologicamente, mas a unção de pastor não estava sobre você, estava sobre ele? Porque não é sobre a capacidade de conhecimento no desenvolvimento da chamada. Isso aí é relativo. Isso acrescenta, isso se estuda, isso se ganha, isso se conquista. Obediência. É nisso que Deus está de olho. Pedro vai obedecer e ele vai dizer assim: olha, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E aí a direção que Deus está dando, ela é complicada. Por quê? Porque a direção de Jesus faz ele voltar para aquele mesmo lugar. O que ele trabalhou aquela noite inteira e não apanhou? Você quer voltar em um lugar cujas lembranças são ruins? Você quer voltar em um lugar que você foi humilhado? Você quer voltar em um lugar que a frustração do que você viveu é maior do que a expectativa que você tem no que Deus está mandando agora? Porque olha aqui para mim, Deus falou para Pedro que ele ia pegar peixe como nunca na vida dele? Falou não, não falou. Deus só mandou voltar e lançar a rede. Estava garantido que ele ia pegar peixe, sim ou não? Sim ou não? Para ele não estava, gente, mas para Jesus. Jesus não mandou ele lá porque sabia que ia pegar peixe, sim ou não? Então vou perguntar de novo. Estava garantido que ele ia pegar peixe, sim ou não? Sim ou não? Só que ele sabia? E por que Jesus não deu um incentivo? Porque quando Deus te chama, Ele não quer você motivado pelos resultados.
Então ele priva você de saber aonde, por onde você vai passar, pessoas que você vai conhecer, coisas que você vai ter, que você vai conquistar. O que o texto afirma sobre o caráter da entrega de Deus? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. São as coisas que o Senhor tem e faz pela gente. Então Pedro não sabia que ia pegar aquela quantidade toda de peixe, mas mesmo assim ele obedeceu. E é nisso aqui que está a revelação do seu chamado. Ele está pronto para andar com Jesus. Está claro que ele é o escolhido para ser o primeiro apóstolo da igreja. Por quê? Porque ele não vai trabalhar pelo efeito que o evangelho produz. Ele vai se envolver na causa. Evangelho só tem duas vertentes. Eu não estou falando de corrente teológica, eu estou falando de motivação. Quem está me ouvindo, diga amém. Evangelho só tem duas vertentes. Qual, Camila? Como qualquer outro tema ou outra coisa: causa e efeito. Quem é chamado por Deus não pode se envolver no efeito. Camila, mas se a gente está no evangelho e você falou que ele tem duas vertentes, é natural que o evangelho produza o efeito. É natural que ele produza, é natural que você o tenha, é natural que você conquiste, mas a motivação do seu coração sempre deve estar na causa e não no efeito. Aonde as pessoas estão se perdendo? Elas querem seguir o evangelho pelo efeito e não pela causa. Apóstolo Paulo foi um grande pregador, um grande apóstolo, um auxílio à espinha dorsal da igreja. E ele vai dizer assim: por esta causa. Deixa tão revelado que o que há de mais nobre não é o efeito do que o evangelho produz, mas é a causa. Quando você se envolve com Jesus pela causa, você não trabalha para ele pelos resultados. Você trabalha para ele para que o nome dele seja glorificado. Deus trouxe gente hoje aqui, e o que ele está dizendo para mim e dizendo para você é: cuidado para não ficar deslumbrado nos efeitos. Cuidado para não se apegar somente aos efeitos e esquecer que quando eu te chamei, eu não te chamei pelos efeitos, eu te chamei pela causa. O que são os peixes na rede? Efeito. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem produziu esse efeito? Foi a palavra de Deus, sim ou não? Ele é uma bênção, sim ou não? Vai alimentar a multidão, sim ou não? Serviu para cooperar no chamado, sim ou não? Mas em algum momento Jesus contou para ele que ele ia conseguir pegar peixe? Porque ele não foi ali com o propósito prioritário de alimentar a multidão. Ele foi ali com o propósito prioritário de chamar Pedro. Deus te trouxe hoje aqui e ele está dizendo: no desenrolar do teu chamado, você vai ver que através da sua obediência eu vou produzir muito efeito. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim: quanto mais você obedece, mais efeito tem seu chamado. Isso. Prosperidade, honra, reconhecimento. Eu não estou falando de fama, eu estou falando de reconhecimento. Vai ter alguém que vai ver Deus em você. O seu testemunho vai glorificar o nome de Deus. E tudo isto, Camila, tudo isto é o quê? Grita para quem está do teu lado para ele não dormir e diga: é feito. Diga: é feito. Olha para ele ou para ela e diga assim: deixe o efeito para a multidão. Agora olha para mim, Deus está dizendo: você eu chamei pela causa. Deixa o efeito para a multidão. Você eu chamei pela causa. Foca na minha palavra, foca no meu relacionamento, foca na obediência. Ele volta. Oh glória. Eu vou falar bem aberto que é para todo mundo entender. Seguidor na rede social, efeito. Convite, efeito. Agenda, efeito. Reconhecimento, popularidade, é o quê? Foto no final do culto, é o quê? Elogio, é o quê? Comece a se envolver pelo efeito para você ver o que acontece.
Você tem que lembrar que não foi pelo efeito. Vou perguntar pela 4ª vez. Ele sabia que ele ia pegar uma multidão de peixes? Porque Deus não quer você fazendo as coisas motivado pelo resultado. Ele quer você obediente ao método. Mesmo que ele seja simples, olha aqui para mim. Mesmo que ele seja repetitivo. Mesmo que seja sobre levantar todo dia, orar a mesma hora, no mesmo lugar, do mesmo jeito. E vai ver, você vem para um culto desse e diz assim: Senhor, hoje eu quero receber algo que eu nunca recebi, de tal forma que amanhã a minha vida seja completamente mudada. Aí Deus me dá a palavra, usa a minha boca e diz assim: amanhã volte para o mesmo barco, use a mesma rede, ore de novo, jejue de novo, busque de novo, consagre de novo, faça o devocional de novo, perdoe de novo, ame aquela pessoa de novo, insista no método. Sabe o que ele está dizendo? Trabalha pelo método que eu garanto o resultado. Confia no ensino. Aí quando ele pega, dá aquele tranco na rede, quando ele puxa, e aí a gente não vou aqui afirmar sobre a engenharia do barco, mas vou afirmar sobre o impacto que ele sentiu por ter obedecido. E eu vou encerrar nesse tópico, porque Deus, é um crente aberto, hein? Uma das maiores confusões de quem foi chamado por Deus, e todo mundo que foi chamado vai passar em algum momento por essa confusão. Qual é, Camila? É pensar assim, se eu estou atendendo o chamado, e se o que eu estou fazendo é em obediência, por que a estrutura está quase indo a pique? Verdade ou não? O cara... Desculpa aí meu carioquês, é só porque eu quero atingir o coração de todos. Ele vai obedecer uma palavra que está ligada ao seu chamado. E ela é de Deus em Cristo para a sua vida. Tá tudo certo, sim ou não? Ele volta ao mar, rebenta o orgulho, pisa em cima da frustração. E em obediência cumpre o que Deus mandou. Aí ele lança a rede. Era para ser uma alegria, porque eu não tenho dúvida que no primeiro momento o que ele mais sentiu foi alegria. Sim ou não? Quando você vê que Deus te usa, irmão, é o maior sentimento de realização que você pode ter. É o tranco do barco. É você dizer: rapaz, veio mesmo. E Deus é comigo mesmo. E, sabe? É bom demais. O problema é quando você já sente o que ele tem para você, mas não tem força para trazer para a superfície. Vamos devagarinho para a gente entender? Os peixes já estavam na rede, sim ou não? Sim ou não? Tinha algum problema do peixe estar na rede? Significa que a parte da palavra de Deus já havia se cumprido, sim ou não? Sim ou não? Só que ele não conseguia pegar o que Deus já tinha dado. Alguém está entendendo isso aqui? Abre essa mente. Isso aqui é profético. Isso aqui é uma aplicação didática sobre chamado. E se eu te disser que, com base nesse texto, profeticamente pregando sobre o seu chamado, se eu te disser que a parte de Deus ao seu respeito já está pronta. Catuca dois aí no sul, catuca ele aí na costela dele e diga pra ela assim: já tá pronta. Diga pra ele: tá pronto. Diga assim: Deus não vai fazer não. Tá feito, tá feito, já tá feito. Camila, se tá feito, por que eu não tô vendo? Se tá feito, por que eu não tomo posse? Se tá feito, por que eu não tô vivendo a plenitude do...
Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. O cumprimento desta palavra, se está feito, por que eu passei a tomar remédio? Se está feito, por que eu fui para terapia? Se está feito, por que eu perdi amigos? Se está feito, por que a minha estrutura está quase indo a pique? Se tudo que eu fiz foi obedecer. Veja, o peixe estava lá, a parte de Deus estava pronta. Trazer aquilo para a superfície que era complicado. Deus está dizendo: não é a minha parte que eu não cumpri. A dificuldade é você superar o tranco que você está sentindo. Por que o maior problema aqui não é força de braço, mas é força de psicológico? Responda com inteligência. O que vale mais, a rede ou o barco? O barco. Mesmo que a rede esteja cheia de peixes. O barco é a ferramenta, é um instrumento. Tem uma psicóloga que fez um podcast, ela falou um negócio muito interessante. Ela disse assim: se você soubesse que amanhã você vai ter 10 milhões na sua conta. Já viram essa mensagem? É interessante, então não preciso nem reproduzir.
Aí ela, ok. Aí ela fala o seguinte: mas e se você soubesse que amanhã você poderia assinar esse contrato, você ia receber, sua conta ia receber os 10 milhões no dia seguinte. Mas se você soubesse que amanhã você ia amanhecer morto, você ia continuar querendo esses 10 milhões? Aí as pessoas rapidamente respondem: não. Porque o que é 10 milhões para alguém que não pode usufruir? Ok? Nessa perspectiva, se eu perco o barco para ter peixe, o peixe vai para onde? Eu perco o que eu ganhei. Sim ou não? Porque o que eu não posso é me. Então eu vou perguntar de novo: o que vale mais? A rede com os peixes ou o barco? Por que eu digo que a força não é braçal, mas é psicológica? Porque não é sobre fazer força para trazer para a superfície. A pergunta o tempo todo na cabeça de quem já tem o que Deus deu não é sobre é de Deus. É olhar para a estrutura e ver a madeira estalando. É ver a água entrando no barco e você pensar: quanto mais eu puxar, mais água vai. Quanto mais força eu fizer, mais a madeira vai. E o meu barco pode se naufragar. Então aí é aquela hora que você fica assim, ó, olhando para a rede com tudo que Deus falou e para o barco que já era seu antes do que Deus falou. E aí você pensa assim: o que eu faço? Porque a sua mente está dizendo assim para você, ó: se continuar puxando vai naufragar. Se continuar puxando vai naufragar. Aí eu louvo a Deus por ter ampliado a visão do chamado e entender que aquilo não era só sobre mim. Porque é nessa hora que eu tenho liberdade para levantar as mãos. Porque o texto diz que eles começam a levantar as mãos. Eu não conheço ninguém que pede ajuda sem levantar as mãos. Eu não conheço ninguém que precisa de socorro urgente e não acene. Eles começam a levantar as mãos, o outro barquinho vem e emparelha ao lado do barco de Pedro. E ambos vão puxando. E por que ele não podia puxar sozinho? Porque era peixe demais para um barco só. Se ele continuasse puxando, de fato, a embarcação dele ia naufragar. Por isso foi necessário outro, porque a quantidade de peixes que o Senhor colocou na rede não era apenas para um barco, mas para... E chegando Jesus à beira do lago de Genezaré, viu lembra? Aí agora ele puxa e cabe os peixes nos dois barcos. Eu vou falar bem aberto que é para você entender. Deus está dizendo assim: você não vai morrer ou se autodestruir porque eu te chamei. O que está te matando é o orgulho que não te deixa pedir ajuda. Porque você acha que se eu entrei no seu barco, a obra que eu tenho é só com você. Só que o que ele está dizendo é: não. Quando eu usei teu barco mais cedo, a única coisa que eu estava medindo era quem ia aguentar o tranco. Camila, ainda não entendi, vai entender agora. Deus te trouxe aqui para dizer: meu chamado é com você, mas para que ele se revele, você vai ter que aprender a se associar, a ser mais humilde, a confiar em pessoas que não estão às vezes debaixo da mesma palavra, mas estão nas mesmas águas, estão aguardando uma oportunidade de viverem aquilo que Deus falou. Quando eles enchem as embarcações, voltam para a beira da praia. Pedro fica tão maravilhado que ele diz para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele está entendendo: a obra que eu vivi hoje é obra de milagre. O Senhor é santo, eu sou pecador. E depois desse trecho, o que Jesus vai dizer para ele? Vem, segue-me, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Basicamente, o que eu tenho que fazer para que Deus me promova
no chamado dele, para que ele compartilhe comigo visões maiores, mais altas. Obedecer às pequenas ordens. Segunda coisa, aguentar o tranco. Porque tem coisa que os outros vão usufruir, mas o tranco vai ser só para você. O barco que certamente mais ficou em risco foi o de Pedro, que não tinha ninguém a princípio para dividir o peso. Quem entendeu, diga amém. Haverão momentos no seu chamado que vai haver um intervalo de tempo e você não vai encontrar ninguém para dividir porque nessa hora Deus quer provar a tua mente. Não é o teu barco, nem tua rede, nem teu braço. Ele quer provar a tua. Ele quer que você entenda assim, ó. Se eu estou debaixo de uma palavra, e se o que ele disse foi para lançar a rede, e agora eu tenho que trazer para a superfície, você não pode se preocupar com o barco, por mais que ele seja aparentemente mais caro do que a rede. Você tem que obedecer a. Se Deus te entregar uma palavra que não coloque nada que você já tenha por certo em risco, é porque ele ainda não te deu uma visão grande o suficiente. O que você está sofrendo hoje? Perturbação de mente, confusão, angústia. Se é pelo chamado, pode ter certeza, é porque você está começando a entender a visão. Você está sendo tentado a abrir mão de uma coisa para obedecer a outra. Só que a coisa que você tem que abrir mão é certo. Caminhou contigo até aqui, e o que Deus te entregou é novo, e você ainda não trouxe para a superfície. Então a sua mente está dizendo para você: larga essa rede. Mas a palavra de Deus está dizendo para você: puxa, puxa, pede ajuda e puxa. Não abra mão do que eu te entreguei por medo do que você vai perder. Não fique preocupado com o efeito, com o dinheiro, com o resultado, com a renda, com o status, porque só tem uma coisa melhor do que ter uma pesca maravilhosa. Está em Isaías 9: o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso. Deus está dizendo para você: a pesca maravilhosa foi um dia, mas maravilhoso eu sou todo dia. Larga tudo e anda comigo, deixa tudo e creia na minha palavra. Larga o que tiver que largar, deixa o que tiver que deixar, abre mão do que tiver que abrir. Você sabe por quê? Aquela multidão comeu bastante peixe. O barquinho vizinho vendeu peixe a roda aquela semana, mas chamado só foi um. Quem? Aquele que não comeu peixe nenhum. Se você se distrair com os efeitos, você vai perder a melhor parte. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé quem está sentado. Quem só veio pelo efeito, pode pegar o corredor e já pode adiantar o caminho. Porque, irmão, você ficou até 10 e pouca, não tem como, eu não acredito. Eu tenho pra mim que você está pela causa. Até para quem vai escutar conversa fiada em casa. Tem gente aqui que está dizendo: eita, vou entrar, eita. Ele já, eita. Só que o Senhor está dizendo: mas o que você vai levar. Hoje é que dia da semana? A quarta-feira vai passar. Mas o que você vai levar. Essa noite ela vai passar. Mas o que você vai levar. Eu estou falando você vai levar, mas não é correto. Desculpa, tá? Não é sobre o que eu levo, né? Porque de peixe ele pegou um monte, mas ele levou quantos? Deixou tudo. Então não é sobre o que eu levo,
é sobre saber para onde eu vou. Ele foi, seguiu Jesus, e o texto disse que ele largou tudo, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça aí agora. Peça assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro agora, e eu lhe peço, me ajude a renunciar o que está me impedindo de crescer. Tem muitos jovens aqui. Vai ver, o que você tem que renunciar é uma série que está roubando um tempo enorme. Vai ver, tem pessoas aqui que o que tem que renunciar é um relacionamento. Aí você está dizendo assim, ó, o Espírito de Deus está falando comigo. Você está dizendo assim, mas eu já estou noiva. Mas se for isso que Deus está te pedindo, renuncie. Nada é melhor do que o maravilhoso. Existem pessoas aqui que foram chamadas por Deus, mas estão caminhando distantes do centro da vontade de Deus. E hoje o Senhor está dizendo: te trouxe aqui para te dizer que te ungi com óleo. Te trouxe aqui para dizer que você aguenta puxar essa rede, aguenta obedecer a minha palavra, mas você precisa tomar uma decisão. E às vezes a direção que Deus está dando é a mesma que Ele deu para Pedro: volta ao mar, volta àquele lugar que um dia você caiu, ou que um dia te humilhou. Às vezes você já frequentou uma igreja, já foi até membro de uma igreja, e você diz: ah, eu até venho no culto, mas para a igreja eu não volto. A igreja não é apenas uma instituição religiosa, ela é o corpo de Cristo na terra. E membro fora do corpo não sobrevive. Deus está dizendo: volte a obedecer a minha voz, volte a obedecer o meu chamado. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, aqueles que entraram hoje aqui transtornados pelo tranco do barco, aqueles que entraram hoje aqui se sentindo tentados a largar a tua vontade, a desobedecer o teu comando, a não cantar mais, a não ministrar mais, a não visitar mais, a não te obedecer mais. Aqueles que entraram hoje aqui tentando fingir que não tem um chamado intenso, ousado e profundo. Aqueles que entraram hoje aqui pensando que não vão aguentar, que não vão suportar. Pai, em nome de Jesus, toda crise de ansiedade seja controlada agora pela palavra que um dia o Senhor entregou a ele, pela palavra que um dia o Senhor entregou a ela. Impõe os teus limites, não deixa surtar, não deixa desistir, não deixa abandonar. Há poder no nome
de Jesus. Tu és a nossa âncora, Tu és a força da nossa vida. O Senhor é aquele que dá força ao cansado e renova o que não tem mais nenhum vigor. Dá vigor, fortalece, confirma. Não deixa essa mulher abrir mão do que Tu entregou a ela. Não deixa esse homem abrir mão do que Tu deu a ele, por mais pesado que esteja. Por mais angustiante que esteja, nós levantamos as nossas mãos aqui agora para Te pedir ajuda. Manda socorro, Senhor. Só quem está angustiado levanta a mão, igual Pedro levantou, e comece a pedir. Manda socorro, manda socorro, manda socorro. Coloca um barquinho do meu lado, traz um profeta para perto de mim, me coloca próximo de um pastor. Jesus, Jesus, abre a boca quem tem chamado e comece a pedir ajuda. Socorro, socorro. Não deixa o meu barco afundar. Socorro. Você que está aí ouvindo em casa, no trabalho, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você está sentindo que a depressão quer te matar, se você está sentindo que tua família está se desintegrando, levante a mão. Acene para o céu. Peça ajuda. Deus, envia socorro. Envia gente que vai dividir comigo o peso e que vai compartilhar a bênção. Envia socorro, socorro, socorro. Há uma palavra que nesta noite ela é socorro, socorro. Quem puder, faça isso. Grite: socorro, socorro, Jesus, Jesus, vem me socorrer. Envia alguém para me ajudar. Não me deixe afundar. Socorro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só quem é chamado por Deus, mas se afastou e hoje quer voltar, reconhece isso. Camila, eu aqui, ó, acene com a sua mão para eu te achar, que eu quero orar por você. Vocês que estão acenando e estão aí atrás, pede licença, vem vindo pelo meio e chega aqui na frente. Você que está acenando a mão, Camila, eu quero voltar para Jesus hoje. Isso, fica aqui. Oh, glória. Se tem alguém aí, vem pedindo licença e vem chegando para o meio. Camila, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero dizer sim ao chamado que Ele me fez um dia. Essa palavra foi para mim. Essa palavra é para eu reconciliar. Essa palavra é para eu voltar. Esta palavra é para eu dizer para Ele que eu não vou largar a rede, que eu quero viver o que Ele tem para mim. Eu tenho saudade da presença dEle. Volta para Ele agora. Agora. Acene a mão, vem, 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 vem. Venha, venha. Vem vindo,